saudável. Vamos fazer uma rapidíssima apresentação dos nossos painelistas. Então, eu peço para que os painelistas apenas digam o seu nome, a instituição que pertencem e o que fazem, para que a gente possa economizar esse tempo de apresentação na palestra de vocês, tá bem? Deixa eu começar aqui, conforme eu estou vendo. Rafael, depois eu passo a bola para ti. Vou começar aqui pelo Dario. Dario, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite aí. E meu nome é Dario Campreger Neto, sou gerente de relacionamento com autoridades na empresa Meta, né, que hoje controla Facebook, Instagram e WhatsApp. Rafael, quer seguir? Os demais painelistas. Mauro. Bom dia, eu sou Mauro Elovitch, sou promotor de justiça e sou coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, o GAECiber, aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado, Mauro. Daniel. Bom dia a todos. Daniel Sá Fortes Regis, delegado de polícia no estado de Santa Catarina. Atualmente exerço a função de diretor estadual de investigações criminais. Eu coordeno a DEIC no estado de Santa Catarina. São 16 delegacias especializadas. As grandes investigações qualificadas dentro do âmbito da Polícia Judiciária catarinense passam por aqui. E temos a missão, né, a árdua missão no nosso estado de fazer repressão a organizações criminosas que acabam atingindo vítimas catarinenses. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer, um privilégio, e eu sinceramente espero estar à altura dos demais colegas. Obrigado, Daniel. Rafael Pereira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os senhores aqui, podendo debater esse assunto que é tão importante aí para o segmento bancário e saber que todos estão preocupados com o tema. Meu nome é Rafael, sou da área de inteligência e investigação, sou responsável aqui pelo Santander nível Brasil e estou à disposição dos senhores aí. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eduardo Ferraz de Campos, Mônaco. Bom dia a todos, prazer estar com vocês, um grande prazer estar representando a ClearSale hoje aqui. A ClearSale é uma empresa que está há 20 anos no segmento antifraude, protegendo os consumidores no ambiente digital. A gente tem unidades de negócio em todos os segmentos. Eu estou hoje como CEO da empresa e, mais uma vez, fico muito grato e feliz de estar colaborando num tema tão importante para a sociedade. Obrigado, Eduardo. Percival Henrique. Me escutam? Te escutamos, Percival. Eu sou... bom dia, boa noite aí. Para mim, eu estou 13 horas de fuso horário na frente de vocês aí. Eu sou Percival, o conselheiro do Comitê Gestor do Internet Brasil e vice-presidente do Conselho de Administração do NIC-BR. Obrigado, Percival. Rafa, está contigo. Eita, Rafael tá congelado de novo. Okay, so Yuri, I think we have Rafael frozen again, so I will give you the floor for your quick introduction, please. You have the floor. Thank you very much, Leandro. And my apologies. My name is George Abraham. I'm the managing director of the Global Anti-Scam Alliance. I do not speak your beautiful language, so we have to do it either in Dutch or in English. And Rafael and Leandro said it's better to do in English than in Dutch. So I'm the managing director of the Global Anti-Scam Alliance, and I would first of all welcome you all very much. I'm very happy that so many people are attending, and I have been asked to share a little bit about the Global Anti-Scam Alliance. So we are a non-profit organization, and our mission is very simple. We want to protect
consumers worldwide from online scams. And we see that in every country, including Brazil, the number of online scams is increasing rapidly. But because the scammers are operating globally, it's very hard and difficult to catch them. I think one of the microphones is still on. If you wouldn't mind muting your microphone, that would be great. So who are we? The Global Anti-Scam Alliance, as I said before, is a non-profit organization, and we bring together on a global level policymakers from governments, law enforcement, consumer authorities, NGOs, cybersecurity companies, telecom operators, banks, to share knowledge on scams and also define better solutions on how we can better protect consumers from scams. Why do we exist? Maybe a little bit of background information. Once per year, we do a survey amongst 50,000 consumers worldwide, including Brazil. And we ask them, have you been scammed? How much money did you lose? And what happened? And last year, amongst the 50,000 consumers, we've learned that worldwide, we estimate that more than $1 trillion has been lost in scams. And about 25% of the participants in one way or another has been in contact with scammers, losing information, losing data, and being scammed. Globally, that's a little bit more than 1% of the global GDP, but the figures differ a lot per country. We see that in countries like Argentina, Brazil, South Africa, Southeast Asia, Kenya, people are scammed more than in for example, in Western Europe. And also the amounts lost are, if you compare it to the GDP, are greater than in Western Europe. I think a microphone is on. Would you mind muting your microphone, please? So we see that online scams are in most countries now either the #1 or #2 most reported type of crime. In the United Kingdom, 41% of all crime reported to law enforcement is now related to fraud. In Singapore, this figure is even 50%. And we see the figures growing in many, many countries very, very rapidly at the moment. We see also that scams have become a global business where within a country, a village or a town is specializing in a certain kind of scam. I think we've all heard about the Nigerian prince or the advanced fee scams from Nigeria or the pet scams from Ghana. But we see the India, of course, specializing some locations in help desk scams, Philippines in dating scams. In Israel, we see that there's a specialization in money recovery. And my own country, I'm from the Netherlands, we have a very bad reputation when it comes to bulletproof hosting, meaning scammers can set up a website in a Dutch hosting center, and it will be very difficult to take down the website because legislation is unfortunately protecting them. We see that scams are out of control. 41%, as I said before, of all crime reported in the UK to the law enforcement, only 2.5% of these cases are prosecuted. Worldwide, the World Economic Forum estimates that 0.05% of all cybercrimes are actually being prosecuted. And that doesn't mean they're ending up behind bars, they're just being prosecuted. So what does the Global Anti-Scam Alliance do? We see that scams are a global problem. And we want to unify our response by bringing together governments, law enforcement, financial service providers, telecom operators, social media, to share knowledge and exchange better solutions. We have 4 pillars where we focus on. One is intelligence sharing. We have meetings like these. We call them meetups. Every 2 or 3 weeks, we have an organization presenting their news or their what they see happening in the scam industry or a solution. In the past, we've had the FBI presenting, the UK Home Office, the Singapore Anti-Scam Center, Australia Scam Watch. So really from across the globe. We also share intelligence via our groups. We have 8 email groups where we continuously exchange information.
Then we also facilitate networking. We have a directory, and you're very welcome to join, where people can find each other. So if you need a prosecutor in Germany or a law enforcement officer in Singapore, our directory can help. And 3 times a year, we organize a global anti-scam summit. The next one will be in Brussels in June, where we expect about 250 people to join physically and 1,000 virtually. We will also organize one together with the Singapore government in Singapore and one in Washington, D.C., together with Amazon and Capital One, to exchange knowledge and to network and to fight scams together. Then we do a lot of research. We publish about 30 reports annually about the global state of scams in the United States, in Germany, in Taiwan, and of course also Brazil. And then finally, we're currently working on a cybercrime exchange. We're at tomorrow. I'm currently in Washington, D.C. I'm meeting with Meta, Amazon, and many other organizations to discuss how can we share information on scams faster and quicker to faster take down the scammers and also find the kingpins behind them. Lastly, we're organizing several Gaza chapters. Last week, the Singapore chapter was launched. We're currently working on Africa, and I'm very happy that today we're officially launching the Gaza Brazil chapter. The goals of the chapters are the same as the goals of the Global Anti-Scam Alliance in general, to share knowledge, to network, but also define better solutions to protect consumers on a national level. Because many things which happen on a national level are needed to, in the end, also fight scams on a global level. And with that, I would like to give the floor to Marcos, who will take the story further. Marcos, would you mind taking the lead? Thank you, Yuri. Rafael, would you like to say something now that you are back, or should I go on? Yes, Marcos. Yuri, I apologize for the techno. Marcos, I think it's better that you continue. All right. I will share my screen. So are you guys yes. Seeing my... Okay. Marcos, well, Marcos. Okay, Rafael. Marcos, I had some problems with internet here. Can you hear me? Yes, Rafael, we can hear you. Okay. Let me just apologize for the technical issues I had here. Yuri, I would like to congratulate Gaza for all the achievements. Thank you once again for the launch of Gaza Brazil meeting and all the all the support we have received from Gaza. Antes, meus caros, de passarmos aqui Marcos, I think it's better that you continue. Okay, I'll change to Portuguese, Yuri. Is it a dialed connection that Dr. Rafael has in Tocantins State? We don't know. Yeah. Ok, vamos lá. Eu sou o Marcos Gomes, eu auxilio o Yuri aqui no Brasil como diretor da Gaza e eu também sou Business Developer, desenvolvedor de negócios para uma empresa que é fundadora da Gaza, especializada em antifraude, uma empresa com soluções antifraude, mas B2C para os consumidores. Então também estou do lado aqui do setor privado, assim como o Eduardo, e os outros painelistas também do setor privado. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês algumas informações das fraudes online no Brasil e também, no segundo momento, falar um pouquinho do capítulo da Gaza, só reforçando o que o Yuri já iniciou. E eu peço desculpa se eu tiver algum lapso, que eu também cheguei da Ásia ontem, estou com 11 horas de fuso horário na cabeça, então sejam generosos, por favor. Okay. Então,
Um dado da Kaspersky, que a gente já conhece, né? O Brasil é o país mais atacado do mundo por phishing através do WhatsApp, mais de 76 mil tentativas, e também é o quarto do mundo que mais sofre com phishing via e-mail. Além disso, a gente sabe através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que os estelionatos alcançaram praticamente 2 milhões de ocorrências, que equivale a 207 casos registrados por hora no Brasil. E o mais impressionante é o aumento de mais de 300% entre o ano de 2018 e 2022. Vocês podem ver aqui o aumento. A gente está entrando basicamente numa curva exponencial com os estelionatos aqui no Brasil, extremamente preocupante. Uma pesquisa realizada pela Gasa o ano passado, coincidentemente também o mesmo número que a Norton Securities encontrou, cerca de 41%, ou praticamente 70 milhões de pessoas no Brasil admitiram alguma perda financeira, com uma média de R$ 4.700. Se a gente extrapolar esse número para a população acima de 18 anos, a gente está falando aí de um total de 325 bilhões de reais, o que equivale a 3% do PIB, que é um número absurdamente grande. Alguns outros dados dessa pesquisa que a Gasa conduziu foi feita em conjunto com uma empresa Fizai, que ela também é fundadora, membro da Gasa. Foi feito ano passado com cerca de 1.200 entrevistas, 1.262 para ser mais exato. Então, ainda, os canais utilizados para se aplicar o golpe ainda são as ligações telefônicas, em segundo lugar, mensagem de texto, em terceiro, e-mail, em terceiro, as mensagens via WhatsApp, e em quarto, e-mail. Quais são os crimes ou os golpes mais praticados aqui no Brasil? Em primeiro lugar, e-commerce, as compras. Em segundo, o roubo de identidade. A gente conhece bastante o golpe através do WhatsApp, né, que troquei de número de telefone, e vários outros que a gente sabe também que o roubo de identidade vem acontecendo. E o importante também é o de investimentos, sempre oferecendo retornos altíssimos, e aí ludibriando os potenciais investidores. Então, no caso dos reports, são mais compartilhados com os bancos, na tentativa também até de recuperar esses recursos, né? Mas, em primeiro lugar, o Departamento de Polícia também é o canal no qual mais recebe esses reports por parte dos usuários após o golpe acontecer. Autoridades, nosso caso aqui, o PROCON, né, de proteção ao consumidor, também é importante, e alguns reviews online também os usuários têm usado bastante para compartilhar. Também tem um certo problema que, quando perguntados por qual motivo você não reportaria um golpe, a maior parte acredita que não vê diferença nenhuma nisso, cerca de mais de 25%. Umas duas outras razões o reportar é meio complicado, e a terceira, eu não sei qual o canal utilizado. Então, aqui a gente já tem também uma direção assim, de trabalho que deve ser feito, né? Uma espécie de centralização e facilitar o usuário reportar esses golpes, facilitando a gente criar estatísticas e a partir disso poder tirar políticas, tanto da área pública quanto privada. Por conta disso, mais da metade dos entrevistados não divulgaram ou não reportaram a ocorrência, principalmente a polícia e qualquer outra instituição que garanta aí o law enforcement no Brasil. E apenas 9% foi capaz de recuperar os recursos, sendo que quase 60% não recuperou nada, nem um centavo do dinheiro perdido.
E eu também chamo a atenção porque a gente fala muito das perdas financeiras, óbvio que elas são muito importantes, mas também tem um impacto grande no emocional dessas pessoas. 20% dos entrevistados declararam ter um forte impacto emocional por ter caído em um golpe. Então, a gente sabe que gera vergonha, autoculpa, um desejo de isolamento, de sigilo, que isso gera um trauma que é muito difícil para todos os que caem em algum tipo de golpe, foram enganados, consigam superar essa situação. Então, eu gosto de chamar atenção para isso, porque também é um outro efeito bem perverso dessa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente tem boas notícias também, foi lançado em 2022 o Plano Tático de Combate aos Crimes Cibernéticos, pelo governo federal em parceria com a FEBRABAN. Inclusive, se tiver alguém da FEBRABAN aqui, seria bom, na parte de discussão, saber como é que está o update aí desse plano. E a ideia é compartilhar informações entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, criando um banco de dados, e também tem uma prática de capacitação dos agentes de segurança, que a gente sabe que é muito importante. O Renato, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destaca que o setor de inteligência da polícia não está preparado para lidar com um número tão grande de casos de estelionato. A gente sabe também pelo anuário que tem uma série de dificuldades, né, de formação e de recurso material e humano para que o nosso setor público também possa colaborar de uma forma mais efetiva para esse problema. E aí, passando, né, com o gancho aí para o Gaza Brasil, o Yuri já fez essa introdução. A ideia aqui é o que vem acontecendo hoje, o que a gente está fazendo é ter esse networking das pessoas interessadas, tanto da parte pública quanto privada, no combate às fraudes digitais no Brasil. Existe essa possibilidade de trocar experiências de um capítulo, no caso da Europa, ou da Ásia, de onde eu venho, que já vem executando, já tem experiência, e a gente pode aprender muito com essa rede internacional. Então, esses são os principais objetivos nossos. Então, como ele já comentou, a gente trabalha na promoção de eventos presenciais e online, a ideia de iniciativas nacionais de proteção ao consumidor, quaisquer que elas sejam, principalmente no qual capítulo aqui destacar que pode ser interessante uma criação de uma base de dados online onde todos podem acessar, ou então algum sistema de reportar online dos usuários que seja fácil, que seja compartilhado com todos, e por aí vai. A gente também pode criar e distribuir gratuitamente kit de ferramentas e educação ao consumidor, e essa realização de pesquisa do qual o Yuri e eu também já compartilhei um pouco. Então, rapidamente, para aproveitar mais o tempo dos nossos panelistas, eu concluo aqui minha apresentação e agradeço, passando a palavra novamente para o Rafael. Acredito que esteja online. Perfeito, Alô? Marcos. Muito obrigado. Agora estou online, a internet melhorou. Peço desculpas a todos pelos inconvenientes. Eu estou em Palmas, Tocantins, num evento aqui de tecnologia e inovação para os ministérios públicos. E eu tive que mudar aqui, né, a conexão, né, para a minha rede própria, né, então está funcionando melhor agora. Gostaria, então, de passar para vocês, né, de explicar para vocês rapidamente o contexto da parceria do Ministério Público de Minas Gerais com a Global Anti-Scam Alliance, né, como é que a nossa ação, né, no estado de Minas Gerais ganhou essa atenção da Global Anti-Scam Alliance e nos credenciou, né, a essa parceria público-privada com essa entidade internacional, né, que vem combatendo, né, os golpes online no mundo inteiro. Rapidamente aqui, em 2021, o Ministério Público deu início a um projeto de prevenção a golpes, né, diante da quantidade absurda de golpes que vinham acontecendo, especificamente relativamente a créditos, né, e empréstimos, né, diante do endividamento da população. Essa ação teve primeiramente um foco no combate ao golpe do falso empréstimo, que fazia milhares de vítimas em todo o país. Na época, foi até deflagrada uma operação pela Polícia Civil do Estado do Paraná, a Operação Saque Rápido, que mostrou que criminosos criavam empresas na internet
e quando os cidadãos faziam pesquisa pelo Google, se deparavam, né, com sites falsos que exigiam uma antecipação, uma taxa antecipada para empréstimo, e com isso fizeram milhares de vítimas no país todo. E para reforçar a prevenção a esse crime, a gente atua fortemente na repressão, mas é preciso também combinar isso daí com estratégias de prevenção. Então, houve o somatório de várias áreas do Ministério Público, como a área de planejamento, como a área de combate a crimes cibernéticos, consumidor, comunicação e compras, né, com o aporte imprescindível, né, de servidoras da nossa área de planejamento, né, na pessoa da Ana Flávia Lema e da Sandra Helena Barbosa, o aporte também do colega, né, da área de crimes cibernéticos, né, o Mauro Elovitch. Com isso, a gente conseguiu produzir uma cartilha de orientação cidadão e veiculamos alertas à população em tempo real na internet, por meio de uma contratação do Google, né, que possibilitou que fossem exibidos anúncios anti-golpe quando usuários da internet efetuavam pesquisas sobre empréstimo ou crédito no Google. Essa ação teve um alcance bastante significativo, com mais de 577 mil exibições de anúncios do Ministério Público, né, em pesquisas feitas envolvendo empréstimo ou crédito no período de cerca de 9 meses, com investimento baixo, de R$15 mil, ou seja, um custo de 26 centavos por cartilha entregue a cada cidadão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse período de 9 meses. Essa estratégia foi apresentada à Global Anti-Scam Alliance, que reconheceu o caráter inovador da ação, tendo-a selecionado como uma das melhores práticas contra golpes por ocasião do Global Anti-Scam Summit, em Lisboa, em 2023, onde apresentamos o projeto para representantes de mais de 70 países. Deu-se início com isso a uma parceria que resultou em uma carta de intenções entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Global Anti-Scam Alliance, né, que foi assinada entre as partes, com o objetivo de fortalecer cada vez mais o combate aos golpes digitais, contexto no qual lançamos o capítulo Brasil da Global Anti-Scam Alliance, conclamando todos do setor público, né, do setor privado, a somar esforços para a gente robustecer o combate aos golpes digitais e quem sabe, contribuímos para a construção de uma estratégia nacional para a gente conseguir controlar, né, essa grande incidência que afeta toda a nossa população. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra novamente ao nosso colega Leandro Volosco, que vai fazer, né, a moderação aqui do painel com os nossos painelistas. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rafael. Para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui com todos vocês. Eu vi aqui no nosso chat, nós temos uma representação muito bacana do setor público e do setor privado, temos colegas promotores de justiça, promotoras de justiça, temos o setor bancário, especializado em fraudes e prevenções, temos empresas privadas especializadas na área de prevenção e combate a fraudes. Então, acredito que o nosso painel, com todos os nossos painelistas, terá uma grande oportunidade de trazer a todos bastante reflexões. Qual vai ser a ideia, então, aqui? A gente vai fazer um bate-papo com os nossos painelistas. Eu preparei algumas perguntas que eu faria a eles, e depois todos que estão participando aqui poderão também participar através de perguntas no chat. Aqueles que ainda não se apresentaram no chat, a gente pede e reforça que o façam, por gentileza, para que a gente possa ter, eventualmente, até o contato de vocês. Percival, vou começar contigo. O Percival Henrique, ele é nada menos, nada mais do que o homem da internet no Brasil, comitê gestor da internet. E eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, por que o Rafael ficou tão problemático ali? Estou brincando, vamos lá, vamos falar sério. É dentro do contexto da internet que as fraudes eletrônicas se proliferam. Tornar a estrutura da internet mais segura aos navegadores é preciso. Você poderia nos explicar sobre o uso da extensão do DNS-SEC e como ela pode diminuir as fraudes eletrônicas na internet? Ainda, no Brasil, qual é a realidade sobre a instalação da DNS-SEC? Tá, bom dia mais uma vez. Eu queria, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre
rapidamente sobre o CGI-BR, o CGI, o Comitê de Gestão da Internet do Brasil, acho que a maioria já conhece, é um conselho multissetorial, né? E que criado em decreto em 2003, e de lá para cá, com parte da representação eleita da sociedade civil e parte indicada pelo governo, a maioria é sociedade civil, né? E nós temos como braço operacional o NIC-BR, que cuida dos domínios, cuida dos nomes e dos IPs no Brasil. E tem uma série de atividades, entre as quais o próprio CERT, o CEPTO, que cuida dos IX, o CERT-BR, que cuida de segurança de internet, e também algumas outras atividades, como pesquisa, enfim. Bom, mas vamos direto à questão da pergunta. É meio complexo, porque não é o fato, basicamente, quando a gente fala de fraude envolvendo acesso à web, né, ou acesso a algum serviço pelo DNS, você está falando de phishing, principalmente, né? Um site de um leilão, um site de alguém que se faz passar por um determinado domínio, e esse domínio não é checado, o cara consegue sequestrar o domínio lá no caminho, lá usando algumas técnicas de ano do meio. Então, o DNSSEC é uma certificação que garante, de uma certa forma, que o domínio não seja capturado. Agora, tanto o DNSSEC quanto o uso do IPv6, uso de algumas técnicas, ou mesmo algumas recomendações de boas práticas no Brasil, ainda temos muita dificuldade, né? Porque a primeira questão que se coloca é a questão da educação, tanto do consumidor, do usuário, tal, que precisa se acostumar com a realidade do mundo digital, né? Quanto dos fornecedores, de servidores. Na via de regra, a lei do menor esforço prevalece. Por exemplo, um fabricante ele fornece centenas de milhares de dispositivos e sequer as portas vêm fechadas. Por quê? Porque pode causar um problema de comércio, o usuário que compra, se você tiver que configurar uma porta, vai dar trabalho, então vai assim mesmo, as portas abertas, o cara instala uma câmera IP em casa e, de repente, aquela câmera vira um zumbi, né? Vira um dispositivo que vai atacar servir como um ataque de DOS, ou seja, vai ser um dispositivo atacando, né, dentro de 50 milhões, 100 milhões de dispositivos capturados e a serviço do crime. O que, por exemplo, nessa questão dos dispositivos capturados, a gente pode caiu, não. Então, com relação a essa questão de adesão, então, esse conjunto de coisas, o uso do DNSSEC, o uso do IPv6, as recomendações corretas, se seguidas, né? No Brasil, por exemplo, nós somos o segundo país do mundo com o maior número de dispositivos, com o maior número de IPs. Ou seja, nós temos hoje cerca de 10 mil IPs, 10 mil redes, num universo de 120 mil no mundo. Ou seja, a internet inteira são 120 mil, o Brasil tem 10 mil. Então, isso é um dos motivos pelo qual o Brasil é muito atacado, porque você tem combustível aqui, você tem os IPs para serem usados pelos atacantes. Então, assim, a questão hoje de conscientização e onde o Ministério Público e de uma certa forma, o enforço do governo, através de regulação ou de recomendações, pode ajudar em muito. Né? Eu vou dar um exemplo, só que a gente pode até avançar sobre isso. As páginas do governo estão dentro, não são as mais seguras.
páginas de prefeituras e órgãos públicos, poderia, por exemplo, ter uma recomendação e que, começando pelo governo, fizesse essa segurança, né? O Brasil, inclusive, que tem hoje o maior site público do mundo, né? O GovBR tem cerca de 4.000 requisições por segundo, né? 4.000 pedidos por segundo. O GovBR é o maior site de serviço de governo do mundo. Ele já é mais ou menos seguro, ou seja, mas, por exemplo, você tem os sites da prefeitura, os sites do próprio Ministério Público, os tribunais e tal, que carece de uma certa cuidado. Tal. E, por último, você tem, por exemplo, como recomendar o uso do poder de compra do Estado, por exemplo, para fazer com que outros serviços públicos que utilizem isso, eles passem a ser seguros. Por exemplo, recomendar o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o TCU, poderia ter uma recomendação de que nas licitações, quando fosse haver licitação, exigisse algumas práticas. Por exemplo, que o provedor de serviço ele estivesse o IPv6, ou seja, tivesse um certo nível de segurança. Nós temos ferramentas para checar isso e que o site tivesse algumas boas práticas ali e aquilo fosse um compromisso na hora da licitação. Poder fazer um diferencial, às vezes nem porque todo mundo tem condições de fazer isso, às vezes não fazem porque custa algum dinheiro, algum esforço, tem que dedicar uma pessoa para fazer, e as pessoas simplesmente não fazem, porque também não há um enforcement que poderia muito bem ser papel do Ministério Público esse nível de recomendação. Percival, muito obrigado. A gente vai fazer um bate-papo aqui, tá? Mas eu queria só entender o que você acaba de nos falar. O DNSSEC é uma extensão, então, que nos ajuda aí a prevenir as fraudes, porque evita, por exemplo, que determinados sites sejam usados mesmo de maneira ilícita, né? Alguém que queira simplesmente imitar um banco Santander, a página, por exemplo, mas fazendo apenas a troca de uma pequena letra, o DNSSEC já poderia ajudar. Eu escutei bem você falando que a gente poderia estar recomendando, o Ministério Público brasileiro poderia estar recomendando a implantação do DNSSEC, correto? Mas eu queria também lhe perguntar sobre ainda esse assunto o seguinte, pelo que eu estudei, o DNSSEC, ele apenas no Brasil, ele está regulamentado como obrigatório para domínios governamentais, tanto .gov, tanto .mp, tanto .jus. Por que a gente ainda não está obrigando isso para .com, .org, por exemplo, que, na verdade, me parece que é onde está a maioria das fraudes? Então, eu acho que, primeiro, é a questão do entendimento, né? Eu sou a favor da regulamentação de outras, de uma série de questões, mas começando por essas mais básicas, né? Que trazem prejuízos enfim. Algumas questões elas se fazem no campo voluntário, mas fica muito lento, muito lento. Por exemplo, nós passamos cerca de 5, 6 anos para resolver a questão da Porta 25. Não sei se lembra desse episódio. A Porta 25, o Brasil era o campeão mundial de spam, né? E através do spam que vem os golpes do e-mail, essa coisa toda. E qual é o que era a Porta 25? Era a porta aberta para fraude e nós trocávamos para uma outra porta que seria mais segura. Mais ou menos como a adoção do DNSSEC. Então, envolveu as operadoras, envolveu a Anatel, e aí, como é um processo voluntário, tem esse processo de conscientização, essa coisa toda. Por mim, eu acho que poderia ter tido uma regulamentação, não seria o CGI que regulamentava, alguém tem que regulamentar, isso também é um problema, porque internet não é telecomunicações, você tem agência de telecomunicações que faz, mas só em 2015 que a gente passou a ter a primeira legislação sobre internet, com o Marco Civil da Internet, mas esse tipo de regulamentação, começando inclusive pelo próprio governo, que aí é mais fácil você regulamentar o governo,
mas depois eu acho que as empresas também, a grande maioria das empresas, elas prestam serviço para o governo. Então, na medida que tem alguma relação com o governo pode, aí, através do poder de compra, também influenciar nesse sentido. E, no mais, quando você trata com o consumidor também, a gente ainda não está falando de regulamentação, não de um regulamento, então, mas você pode, por exemplo, fazer uma longa campanha e o consumidor passar a escolher esse e não aquele fornecedor de serviços ou produtos, né? A criação de selos, isso também ajudaria. Tem uma outra questão que se coloca também que pode se colocar no radar, é o uso correto das extensões. Por exemplo, agora, recentemente, a gente fez um acordo com a Associação das Juntas Comerciais, né? E para criar o ponto leilão. Por quê? Porque o ponto leilão, o usuário sabendo, a junta comercial só vai dizer que a gente entrega um domínio ponto leilão para alguém que seja realmente um leiloeiro oficial. Então, isso ajudaria a combater aquelas fraudes de alguém que abre um site, .com.br, põe um leilão e falso. Então, ótima ideia, isso Percival. somado a uma... Ótima sugestão. Somado a uma eu quero aqui ainda lhe perguntar uma outra coisa, nosso tempo está curto e a gente quer privilegiar o debate também ao final. Então, eu queria lhe perguntar aqui rapidamente o seguinte, uma das grandes dificuldades das autoridades investidas na responsabilidade de investigar os crimes ocorridos na internet é a obtenção da porta lógica do IP do usuário /criminoso, né? Quando esse IP é compartilhado com outros usuários. O IPv6 ele ainda está muito longe de virar uma realidade no Brasil. Os provedores de internet, os provedores de conteúdo, se esquivam da responsabilidade de guardar as informações da porta lógica do IPv4. Enquanto o IPv6 não vira uma realidade no Brasil, como ajudar as autoridades a alcançar a porta lógica de um IPv4, Percival? Olha, primeiro, o provedor de acesso precisaria guardar. Eu lembro que quando foi regulamentado isso, foi no Marco Civil da Internet, 2014, 2015, né? E que uma discussão de que os provedores não iam guardar a porta por causa de capacidade de armazenamento e tal. Isso podia até ser uma realidade naquele momento, não é mais. Né? Não é mais. E acontecia também essa coisa do fim do IPv4, né? De se usar muito o NAT, né? Passar a usar o NAT, que dá um problema hoje. Você passa a ter esse tipo de problema. Eu não vejo como você convenceu o provedor a fazer, porque eu estou cada vez mais acreditando que ou você tem na lei e tem uma sanção, ou não faz. Simplesmente não faz, porque vai alegar que custa dinheiro, que é alguma coisa. Então, infelizmente, na legislação naquela foi colocado, né? Eu acho que poderia ter ou ter uma nova regulação, mas acho até mesmo a partir de um acordo, de uma decisão do STJ, entendendo que o espírito da lei, naquele momento em que disse que tinha que guardar a porta lógica, que tinha que guardar o IP, e quando não se guarda a porta lógica, passa a não ter uma eficácia de forma complementar, assim, na vacância da lei, o STJ podia se pronunciar, acho que alguém podia até provocar isso aí, para provocar e passar a acrescentar, provando, inclusive, que não vai ter um prejuízo maior, porque não vai representar nenhum custo a mais você guardar a porta, pode fazer, entendeu? E dizer que o sentido da lei é a eficácia de você guardar o IP só funciona
de fato, guardando também a porta, né? E não vai acontecer nada. Mas aí eu acho que passa isso só em interpretação, né? Então, se você Obrigado, Percival. Na verdade, é animador escutar de ti, né, que é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, essa visão. Eu estou falando por mim, tá? Estou falando por mim, isso não é uma posição do Comitê Gestor, mas eu acho que pode ser resolvido dessa forma. Eu, pessoalmente, o Percival, tenho essa posição. Tá ótimo. Percival, te agradeço por enquanto e vou passar, então, aqui agora a bola para o nosso delegado Daniel Regis. Eu desafiei aqui o Percival a nos falar um pouquinho sobre a porta lógica e etc. Então, Daniel, você que é delegado, esteve atuando aí no combate a crimes na internet, cibernéticos, queria lhe perguntar, quais são os principais desafios enfrentados hoje pela polícia brasileira ao investigar os crimes cibernéticos? Identificação do autor, reunião de indícios e provas, manter e respeitar a cadeia de custódia das provas eletrônicas. O que você pode nos compartilhar, por gentileza? Meus caros, mais uma vez, bom dia. Ouvindo o Percival falar, eu fico pensando, claro que o investimento nesse tipo de tecnologia que impede ou pelo menos ataca, né, tende a diminuir o phishing, é importante, esse tipo de investimento é importante. Mas eu digo a vocês, o brasileiro ele é campeão mundial, aliás, esse dado foi postado aqui já no início da nossa conversa, acho que pelo Marcos, com o perdão da palavra, na sacanagem. Se nós fôssemos um povo voltado à produtividade, a ideias que nos levassem ao bem público, ao bem comum, eu vou dizer, nós seríamos uma potência mundial. Eu lembro quando eu atuava no Ministério da Justiça em 2019, 2020, lá na coordenação, inicialmente na Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado e depois na Diretoria de Inteligência da antiga CEOP, Secretaria de Operações Integradas, na gestão do então ministro Sérgio Moro. Nós participamos de um trabalho que envolvia a visita do GAFI, né, que é um organismo internacional que avalia a capacidade de estados, quer dizer, de países, mundo afora, na repressão à lavagem de dinheiro. E o GAFI mandou um manual para a gente sobre as formas de lavagem de capitais que eles conheciam mundo afora, né? Para ver se a gente indicava alguma modalidade, né, identificada no Brasil que eles ainda desconheciam. E pasmem, né, é claro que nós tínhamos identificados modalidades de lavagem de dinheiro que o GAFI até então desconhecia. Eu digo a vocês que o maior desafio hoje na repressão a esse tipo de crime para minha tristeza, que nós somos um Estado beligerante. Eu lembro a vocês que em 2023, eu estava levantando os dados aqui, o Brasil teve 40 mil homicídios. Nós fizemos uma operação há cerca de 4 semanas, até mandei a reportagem para o Dr. Rafael, quando nós estouramos a bronca, no estado do Ceará. Nós saímos de Santa Catarina para cumprir 58 mandados no estado do Ceará. Foi a maior operação da Polícia Civil catarinense fora das suas fronteiras. Nós ficamos um dia inteiro viajando de avião para chegar lá, mobilizar praticamente 1/3 da polícia de Fortaleza para poder cumprir os nossos mandados. Quando nós chegamos na terça-feira, a Polícia Civil cearense estava lidando com 43 homicídios ocorridos entre sexta e domingo. Então, é claro que a nossa necessidade de atacar o CVLI, o crime violento letal intencional, para fins de gestão, né? E quando eu falo para fins de gestão, eu não estou só falando em termos de diretoria da DEIC ou de delegacia geral, mas também em aspectos políticos, né? Se eu tenho 43 homicídios num final de semana, para quem que o governador do estado do Ceará vai ligar cobrando resultados? É para a delegada ou para o delegado
titular da Delegacia de Defraudações ou é para o delegado de homicídios, DRACO, né, Delegacia de Combate ao Crime Organizado e assim por diante. Então, o fato é que nós, Brasil afora, temos um efetivo aquém do necessário. Falo pelas polícias judiciárias, né, com quem, obviamente, eu tenho mais familiaridade, mas isso não é diferente nas polícias ostensivas, né? Então, se o cobertor é curto, num estado como o nosso, num país como o nosso, com 40 mil homicídios no ano, 100 todo santo dia, é claro que a polícia judiciária, aquela que investiga, aquela que tem a atribuição de fazer repressão a grandes organizações criminosas que atuam em defraudações, grandes defraudações e lavagem de dinheiro, vai se preocupar inicialmente com um ambiente de crise, né, onde a atuação é mais emergencial, né? Então, esse é um grande desafio. O fato de nós termos um ambiente propício à defraudação, porque as polícias ainda não estão à altura de novo, vou usar o termo coloquial aqui, à altura da capacidade de sacanagem dos nossos fraudadores, né? E, efetivamente, nós precisamos voltar as nossas forças, não raras vezes, para crimes violentos, né? E como o cobertor é pouco, na condição de gestor, se eu precisar colocar mais policiais, mais efetivo, em unidades como a DRACO, como a DRAS, né, arroba banco e antissequestro, e outras unidades, a DH, enfim, Delegacia de Repressão ao Homicídio, eu vou fazê-lo em detrimento de unidades que fazem investigação de estelionato, né? Então, esse é um ponto que eu trago à discussão. Também dados apresentados pelo Marcos inicialmente mostram um incremento gigantesco do número de defraudações a partir da pandemia. Então, no ano de 2020 e dali por diante, e eu vinha falando isso já há anos atrás, né? Até comentei com o Dr. Rafael, o dia, né? Eu brincava lá na CGCCO, enfim. O dia que uma grande organização criminosa, por exemplo, como o PCC, que se fosse uma empresa estaria dentre as 500 da Forbes, né? Se der conta de que o novo cangaço é menos lucrativo do que o investimento em hackers, nós estamos perdidos. Sinto informá-los, né? A hora que o dinheiro do Marcola, do Marcolinha, do Fuminho, desses caras, né, for parar em recrutamento de indivíduos com capacidade de promover essas grandes alterações de sistemas e desvio de recursos, eu digo a vocês que o cenário não é bom, né? Ao contrário, tende a piorar. Essa é a minha percepção, com todo respeito às posições em contrário. O estado de Santa Catarina, em 2023, teve 64 mil boletins de ocorrência registrados em algum tipo de defraudação. Trago exemplos familiares. O meu próprio pai, né, economista, empresário, sujeito bem formado, caiu naquela do Zap, né, que a minha irmã estaria pedindo dinheiro para pagar uma conta e não sei o quê. Um tio meu, irmão da minha mãe, procurador de justiça, então colega do Dr. Leandro e do Dr. Rafael, caiu naquela do precatório, né? O cara passou todos os dados de um processo e teria que pagar custas e não sei das quantas, lá se foi 5, 6 mil reais, né? O fato é que nós precisamos, além do investimento trazido à discussão pelo Percival, também uma maciça educação
do nosso público, né? Das nossas potenciais vítimas. Enquanto a educação em massa não for produzida num ambiente de fácil acesso, redes sociais, grandes plataformas de mídia, nós vamos continuar, né, tendo vítimas de toda a ordem, né? Das bem informadas, como os 2 exemplos familiares que eu trouxe aqui, até aqueles mais singelos, né? Que alguém liga e fala, olha, corre lá no caixa eletrônico porque estão tentando fraudar a sua conta, passa uma senha, passa os 4 números que o senhor acabou de receber aí no SMS, ou LX e assim por diante. Então, eu vejo uma necessidade muito grande em termos de investimentos públicos e privados, né? Trago o exemplo, nós no início desse ano também mandei essa reportagem para o Dr. Rafael. Nós deflagramos uma operação no estado de Santa Catarina, inédita no Brasil, e eu posso falar as plataformas porque o processo criminal já é público, as cautelares foram cumpridas, né? E o processo criminal ele é um instrumento de domínio público. Então, se vocês jogarem no Google, vão achar na fonte aberta. Eu posso falar quais são as plataformas. Obviamente, não foi culpa de nenhum dos 2 bancos, né? Que fazem também investimentos maciços na prevenção, mas clientes que efetivamente participaram ativamente na concessão de senhas, né? E Ágora e XP tiveram vítimas que tiveram recursos desviados de suas contas da ordem de 10 milhões de reais. Operações complexas, porque os acessos eram feitos às contas aonde o investimento era feito em ações ou ETFs ou fundos, né? E o hacker, enfim, o defraudador, entrava nessas contas, trocava o número da conta corrente para onde o recurso deveria ir a partir do momento da venda de determinada ação ou determinado ativo. E aí o cara colocava aquela ação, por exemplo, da Petrobras que o cliente tinha lá, a preço de mercado, a ação era vendida, e se o cara não estava acompanhando, quer dizer, se era um investidor de longo prazo ou se não tinha o hábito de frequentar a sua plataforma, a ação dele da Petrobras era liquidada, o dinheiro ia para a conta do defraudador, dali para outras contas, investimentos em criptomoeda e assim por diante. Então, meus caros, respondendo à pergunta do Dr. Leandro, informo, né, que os desafios são hercúleos. Doutor Daniel, imensamente feliz aqui de ouvi-lo, e o senhor também acaba respondendo uma segunda pergunta que eu lhe faria, e como a gente está com o tempo apertado, eu queria só fazer um pequeno resumo aqui do que eu escutei o senhor falando, né? O senhor encara aí como desafio que a gente, enquanto o Brasil, tenha no combate aos crimes cibernéticos a prioridade, e essa prioridade muitas vezes ela é uma competição com outros crimes que também assolam o nosso país, uma capacitação das nossas polícias, né, em especial para investigar e combater crimes cibernéticos, e a educação da população para que a gente não possa ou evitar ou diminuir a incidência dos golpes. E na sua fala, doutor Daniel, o senhor evoca aí alguns exemplos, né, relativos a bancos, e eu tenho aqui o Rafael Pereira, que é justamente do setor de inteligência investigativa do Banco Santander, e para ele eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade 2 também, se a gente tiver tempo, mas, Rafael, nos últimos 5 anos, as fraudes eletrônicas aumentaram vertiginosamente, nós vimos os dados, né, especialmente relacionados ao setor bancário. Você poderia nos dar um contexto do que elas representam para o Santander em comparação, por exemplo, aos roubos físicos nas agências, né? O doutor Daniel, por exemplo, menciona o novo cangaço.
Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Faz todo sentido, né, o que o doutor Daniel comentou. É muito fácil perceber aqui na instituição bancária, essa migração, né, do ataque físico para fraudes bancárias. Pra vocês terem ideia, o Santander, em 2016, ele perdia 77 milhões de reais em dinheiro. Lógico, foram feitos muitos investimentos em tecnologia, principalmente, assim como é feito na área de prevenção à fraude bancária. E a gente fechou o ano passado com 1,8 milhões. Então, você vê uma redução aí de praticamente aí 97%, né, de perda financeira. Eu só estou falando de dinheiro, não estou nem falando de estrutura física, né, das agências quando é explodida, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe sim, né, essa migração. Nós, ao longo... hoje eu faço parte, permita apresentar aqui, eu faço parte do grupo, né, de repressão à fraude, que foi criado recentemente na Febraban. Então, eu participei anos na parte de segurança bancária, na parte física, e como a gente conseguiu reduzir bastante os ataques físicos, fez um trabalho bem forte, como todos os outros bancos, via Febraban. Então, os bancos hoje, no segmento bancário, segurança física mesmo, os bancos investem em 9 bilhões por ano, é muito dinheiro. Isso, consequentemente, com esse investimento e com a interação com os órgãos de segurança, essa preocupação da polícia, né, o que foi feito em vários estados, como plano de defesa, reduziu bastante. E agora, depois da pandemia, é uma nova era que a gente tem enfrentado aí bastante esse aumento das fraudes bancárias. Então, o que os bancos têm feito hoje? Na verdade, o mundo tem cada vez se tornado mais digital. Então, hoje, o canal digitais dos bancos são muito utilizados. Eu acho que é fácil perceber aí nessa redução de agência física. E os bancos digitais cada vez crescendo mais, as fintech também. Então, hoje, de 8 a 10 transações bancárias são digitais. Então, isso é um caminho sem volta, né? Principalmente nesse período pós-pandemia. As transações via internet banking mobile já representam aí quase 80% das transações do Brasil, né? Então, é onde você hoje está transacionando valores. O uso de celular representa aí também quase 70% das transações. Você tem um número de transações bancárias aumentaram, né, 30% entre 2021, que é o pós-pandemia, até 2022. E uma coisa interessante também é que o canal WhatsApp passou a ser também um novo canal transacional, né? Nesse período pós-pandemia, né, que representou um crescimento aí, que foi feito um estudo até pela Febraban de mais 500% de sua utilização. Como é que está hoje o cenário de golpe e fraude, né? A gente for pegar assim até entre pós-pandemia até 2022. Os bancos hoje, eles na parte de segurança e prevenção à fraude não tem concorrência. A concorrência a gente deixa para a comercial. Então os bancos estão cada vez mais se unindo e a gente até com essa criação desse grupo de repressão à fraude. A repressão, na verdade, é o último ali, né? A última parte ali da prevenção. Então os bancos investem muito na questão da prevenção, né, no cyber, e, por fim, é uma coisa que está chamando muita atenção das instituições, é a parte de repressão. Então, você tem uma área para realmente analisar, perseguir, né, e dar uma chinelada ali no fraudador e tentando levar o máximo de informações possíveis aí para a polícia. Então, hoje as fraudes em canais representam, assim, só dos bancos, assim, associados à Febraban, mais ou menos aí, uns 4 bilhões, mas a perda líquida não chega a esse valor, chega aos mais ou menos 700 milhões. Por quê? Porque existe uma parceria entre os bancos para bloqueios, tentar bloquear os valores, né, em caso de fraude. Isso funcionou muito bem até antes da chegada do Pix, que o Pix agora ficou mais difícil. Hoje, se você sofreu uma fraude, em 15 minutos, o seu dinheiro já é pulverizado. Então, essa é a dificuldade dos bancos, abrir o MED, via Banco Central, que é para devolução do valor. A parte de fraude documental está na casa aí de uns 900 milhões, e a fraude de cartão de débito tem caído bastante, está na faixa dos 200 milhões. O que aumentou muito? O golpe. Os golpes que são utilizados em engenharia social, que não utilizam a plataforma dos bancos, né, que não é fragilizada, e sim as pessoas são enganadas para conseguir os fraudadores terem êxito e fazer algum tipo de transação. Então, isso cresceu demais, essa parte de golpes, principalmente os golpes chamados, que nós chamamos de golpes Pix, né? Já está na casa de 1 bilhão de prejuízo aí, pelo que a gente tem mapeado. Uma coisa que também chama a atenção dos bancos, a questão de extorsão, né, mediante sequestro com Pix. Também são valores aí que, principalmente nas grandes capitais, São Paulo,
um pouco a Rio de Janeiro começou também, é uma onda que estava em ascensão, aí foi feito um trabalho muito forte também com os órgãos de segurança pública, isso a gente tem visto aí uma redução desse tipo de ataque também. Como nós estamos atuando, né? Então, os bancos hoje têm muita questão, também na fraude, pra vocês terem ideia, o investimento tecnológico, né, para esses bancos que são associados pelo Baban, chega em aproximadamente 35 bilhões de investimento por ano, é um valor bem considerável, bem acima do físico, né, dos ataques físicos. Então, isso é uma preocupação, essa é uma tendência. A gente não precisa nem aqui falar, né, por que os criminosos estão atuando para fraude, acho que todo mundo aqui nesse grupo já deve saber, mas isso é uma preocupação. E o que a gente tem visto também? O cenário de fraudes, né, de mercado, né, a gente tem atuado muito nessa questão de cooperação, principalmente com os órgãos de segurança e entre os bancos. Estamos também trazendo uma preocupação de trazer também as Big Techs também para o nosso grupo de repressão, para a gente cada vez mais ganhar inteligência na investigação. Hoje não adianta nada a gente ter uma informação restrita entre os bancos não utilizar, então hoje a gente tem que compartilhar esse tipo de dado, até para ajudar a polícia, que é um desafio, para a polícia também conseguir, o Ministério Público também conseguir fazer o trabalho e conseguir chegar nos autores, que esse é o grande desafio para quem hoje trabalha com fraude, é conseguir chegar em quem está cometendo a fraude. A recuperação dos valores entre bancos, para vocês terem uma ideia, já chega na casa de 200 milhões de reais nessa troca de informação, nessa parceria. Então, se eu aqui sofro uma fraude, eu comunico, e foi para o Itaú, eu ligo para o Itaú, eu ligo para o Bradesco, eu ligo para a XP, eles conseguem fazer essa recuperação se a informação tiver sido rápida, essa troca de informação, a gente consegue ainda fazer alguma coisa, bloquear algum tipo de valor. É uma tendência essa criação da área de inteligência, que é a área que eu trabalho hoje aqui no Santander. Os bancos veem como uma área de estratégica. Realmente a inteligência não é uma inteligência comercial ou para prevenção, é uma inteligência realmente para você conseguir reunir dados para poder entregar o mais mastigado para a polícia poder fazer o trabalho. Então, essa é uma área que eu vejo que os bancos estão se preocupando. Os bancos grandes já estão com essas áreas estruturadas. Você vê os bancos menores também partindo para isso, até as fintechs, com essa preocupação. O mercado está aquecido nessa parte. Você tem funcionários toda hora de empresas trocando. E no combate à repressão, acho que teve algum colega, acho que foi o Dr. Marcos, comentou sobre a questão do acordo, né, de cooperação. Acho que, não sei se é o da Tentáculos, mas isso está acontecendo, né? Então, existia um acordo que era Tentáculos, que era com a Polícia Federal, que no começo, lá atrás, não me recordo qual ano, mas foi criado aí para poder fazer, com foco a combater as fraudes na Caixa Econômica Federal. E agora vem um segundo acordo, uma renovação do acordo, onde já 29 bancos, né, assinaram esse acordo com a Polícia Federal. E, naturalmente, a Polícia Federal, ela tinha uma delegacia que combatia os crimes organizados, hoje já virou uma diretoria. Então, você vê que é uma tendência também para os órgãos de segurança, e você vê essa preocupação também para eles se estruturarem também para combater os cybercrimes. E aí a Polícia Federal, como é que vai funcionar? Já foi acionado com 29 bancos, a tendência é aumentar, e vai ser feita uma parceria também com as polícias civis dos estados. Já está em teste rodando o Distrito Federal, Minas Gerais, e em São Paulo iniciou uma conversa agora para já iniciar essa tratativa. Então vai ser uma parceria que, quando for um crime, uma fraude regional, a Polícia Federal, tendo acesso a essas informações de fraudes dos bancos que aderiram a esse convênio, eles vão receber as informações da Polícia Federal para poder seguir com a operação nos estados. E quando for uma investigação interestadual, a Polícia Federal vai tocar, inclusive também abrangendo aí também os bancos privados e o Banco do Brasil, os demais bancos que aderirem ao projeto. E é como eu vejo, caso a polícia não consiga fazer isso aí, com certeza eles vão chegar com os parceiros dos estados para repassar as informações. Então, isso é uma coisa que nós vimos com bons olhos, esperamos que dê certo, já que do primeiro modelo não andou muito bem, pelo menos com os outros bancos, sem ser a Caixa Econômica Federal. E a gente tem visto também em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos uma delegacia do DEIC, que fazia essa parte de investigação de crimes eletrônicos, né, dos cybercrimes, e hoje já virou também uma divisão, de uma delegacia viraram 5. Então, isso, até para não me alongar muito aqui, é uma tendência realmente, e nós temos visto aí com bons olhos essa atuação entre os órgãos de segurança e as instituições.
Rafael, muitíssimo obrigado. Você traz aí, na verdade, alguns alentos, né? Primeiro, você traz a informação que a gente já percebia, né? De que houve realmente uma mudança de foco, né? Do criminoso saindo aí do mundo mais real e físico, indo para o mundo virtual nos ataques. E essa redução, né? Do número de prejuízo que vocês tiveram dos roubos das agências físicas, eu acho que representa isso, né? De 77 milhões para pouco mais ou pouco menos de 2 milhões é algo absolutamente significativo. Eu escuto também você falando das parcerias e a estruturação de inteligência entre vocês, né, entre o setor bancário. Eu acho que isso é muito importante e, obviamente, que essa interação com as polícias e seguramente com os ministérios públicos também é algo que, com certeza, vai render bons frutos. E acredito que a Gasa Brasil tenha muito interesse em estar acompanhando isso também. Bom, vou passar aqui a nossa bola para o nosso Dr. Mauro Lelovitch, que tem nada mais nada menos do que a missão, né, de combater aí tudo isso que nós estamos falando, quando nada se resolve, a polícia investiga, etc., vai parar na mão dele. Então, Dr. Mauro, você está à frente de uma unidade de combate a crimes cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais. Quais são os desafios que você vive no seu dia a dia com relação a essas fraudes eletrônicas? Como você procura enfrentá-los? E já emendo a segunda pergunta. Qual é a sua leitura com relação à preparação do Ministério Público brasileiro para combater essas fraudes eletrônicas? Bom dia a todos novamente. Se eu for falar cada uma das dificuldades, dava para a gente dar um curso inteiro sobre elas, né? São várias, são assuntos um pouco mais complexos, mas diante do nosso panorama, eu vou fazer um overview, vou passar uma visão geral de alguns pontos, sem poder aprofundar muito, mas mais como uma maneira de trazer à tona a discussão, problematizar e a gente, dentro desses fóruns de interação, que eu acho muito importante entre as instituições públicas, privadas, estaduais, federais, a gente focar nesses problemas. Primeira grande dificuldade que a gente vem percebendo é a variedade e a constante atualização dos golpes. Então, o crime cibernético ele é muito dinâmico. Eu falo que não tem startup no Brasil que seja mais antenada, mais moderna, mais empreendedora do que a criminalidade. Eles sabem os assuntos que estão acontecendo, eles sabem o que movimenta a internet, o que movimenta as pessoas, e estão sempre criando os novos golpes, preparando novos mecanismos. Então, vai entrar pagamento de IPVA, vem um monte de site fraudulento para emissão de falsa guia de IPVA. Algum assunto da moda está sendo discutido aí, lançado um phishing sobre aquele assunto nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, e quando a pessoa clica, é infectado por um malware. Então, a variedade e a evolução constante desses esquemas é um grande dificultador, é um grande desafio e que instiga e que demanda que as instituições públicas também estejam atualizadas. E aí eu entro na segunda dificuldade. É muito complicado você investigar uma criminalidade moderna, com mecanismos, com software, com inteligência moderna, e as instituições públicas estarem amarradas com métodos antigos de investigação, com estruturas arcaicas, com uma legislação preparada para investigação na década de 1970. Então, não... Assim como a criminalidade evolui e tem utilizado mecanismos modernos, o poder público tem que seguir nessa toada. A gente sabe que o poder público ele vai realmente mais devagar do que a iniciativa privada, mas esses tempos modernos nossos demandam que essa velocidade se acelere. Então, nós precisamos potencializar as instituições públicas, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, com conhecimento para entender como funcionam essas fraudes, com estrutura suficiente
para investigar, com legislação que permita que essa investigação ocorra de maneira rápida e eficiente. E aí eu já abordo mais um grande dificultador. Nós temos no Brasil uma legislação, uma regulamentação muito aquém do necessário para dar uma resposta adequada para a questão dos golpes cibernéticos. Nós temos lá o Marco Civil da Internet, que é um avanço, mas com prazos de guarda curtos, com conceitos ultrapassados do que é um dado cadastral. Nós temos poucos mecanismos para que esse fluxo de dados chegue de maneira completa, de maneira rápida, para os agentes de segurança pública. O mecanismo para obtenção desses dados muitas vezes é burocrático, é demorado, é o contrário do que é necessário para a gente dar uma resposta eficiente que esse tipo de criminalidade demanda. A própria legislação penal sobre o tema, ela teve uma grande evolução lá após a Lei 14.155 e as seguintes, que aumentaram as penas, né, que criaram o estelionato mediante fraude eletrônica, o furto mediante fraude eletrônica, que aumentaram as penas para esses crimes. Isso já foi uma evolução. Mas é preciso entender, por exemplo, que o concurso de crimes, especialmente nesses estelionatos que são cometidos de maneira massiva, está ultrapassado aquele conceito de crime continuado, que você vai aumentar em 1/6, 1/3, a pena para o criminoso que lesou 600 pessoas, que esvaziou as economias, por exemplo, no golpe da mão fantasma, aí, que o pessoal do setor bancário está tendo que lidar direto. Esses criminosos, eles limpam toda a economia que a pessoa levou a vida inteira para conseguir e ainda fazem uma série de empréstimos consignados que a pessoa ainda vai ter o trabalho de provar que não foi ela que fez e reverter a perda desse valor. Então, são impactos gigantescos e que são tratados num bolo de um crime continuado e que geram uma pena ínfima, tornando compensador para o criminoso para migrar para o meio cibernético e praticar esse tipo de fraude como meio de vida. Quem me antecedeu já mencionou bastante, tanto o pessoal dos bancos quanto o pessoal de Santa Catarina, dessa migração para o crime cibernético, porque o crime ele funciona numa lógica de custo-benefício. Aliás, o ser humano, para quase tudo na vida, consciente ou inconscientemente, opera na base do custo-benefício. Então, a prática do crime cibernético, o criminoso ele tem menos chance de ser flagrado, de ser reconhecido por uma testemunha, de sofrer algum tipo de prisão em flagrante, de sofrer o risco físico envolvido na prática do crime, com violência ou com destreza. Já no crime cibernético, ele com pouco conhecimento e tempo, fica o dia inteiro em casa aplicando golpe do conforto do celular, golpes extremamente que são muito mais compensadores para ele do que um furto de uma carteira, muitas vezes até do que uma explosão de um caixa eletrônico. Com a nova realidade do Crime as a Service, que é uma realidade do crime cibernético e que é pouco falada, que é o quê? Transformar a prestação ou a prática do crime como um serviço. O criminoso cibernético, ele faz praticamente franquias ou tutoriais, ele é praticamente um coach do crime. Então, ele vende para vários criminosos que têm pouco ou nenhum conhecimento da área cibernética um modus operandi para aplicar um golpe de WhatsApp, um modus operandi para fazer um phishing, e com isso você não tem aquela necessidade que era antigamente associada ao criminoso cibernético como alguém que tem um conhecimento aprofundado de tecnologia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele consegue comprar dados muito fácil, ele consegue aplicar golpes já ensinados por quem sabe, por quem conhece de verdade. Então, é uma tendência lógica que, dentro desse sopesamento de custo-benefício, a criminalidade vai migrar para o meio cibernético.
investigações nossas lá no GAECiber, nós já encontramos núcleos que eram associados ao Comando Vermelho. Tem já diversas outras notícias, né, de investigações no Brasil inteiro, de que o PCC e outras organizações criminosas já estão montando os seus núcleos de práticas de crimes cibernéticos. Então, o Estado ele não pode fechar o olho para isso. Saindo um pouquinho até da área do Estado, a gente tem muita dificuldade na cooperação com o setor privado. A gente tem que falar que é uma realidade. Os dados, muitas vezes requisitados, os provedores de aplicações, eles criam dificuldades para a prestação desses dados, até mesmo para o cumprimento de ordens judiciais, por vezes são questionados por entidades privadas que não têm autoridade para questionar uma ordem judicial. Se eles não concordam, deveriam recorrer. Agora, não podem simplesmente se negar a cumprir uma ordem judicial, ou criar óbices, ou demorar excessivamente para o cumprimento dessas ordens ou requisições ministeriais ou requisições policiais. Então, além de aprimorar a nossa legislação para tornar mais fácil que as autoridades requisitem e obtenham esses dados, o setor privado tem que colaborar. O setor privado tem que ter agentes de ligação de law enforcement, tem que ter gente responsável por atender as autoridades da maneira como vem numa ordem judicial, como vem numa requisição, ao invés de ficar criando óbices. Já passou da hora do setor privado ter filtros mínimos para prevenção de fraude. Então, até quando vai continuar sendo tão fácil você habilitar uma conta pré-pago de telefonia com acesso a dados evidentemente fraudulentos? Uma mesma foto, um mesmo documento é utilizado para habilitar 20 pré-pagos, que vão dar golpes em 200 mil pessoas. Até quando a junta comercial vai permitir registrar nomes evidentemente fraudulentos que vão ser utilizados para aplicar o golpe do falso leilão? Até quando os provedores, como os grandes buscadores, vamos citar a Google, não tem como a gente não citar a Google, vai continuar aceitando anúncio pago de sites evidentemente fraudulentos? Então, a gente vê, por exemplo, no golpe de IPVA, os criminosos eles pagavam anúncios na Google e o site fraudulento de IPVA aparecia antes nas pesquisas do que o site dos Detrans. E não tem como aquele provedor dizer que não percebeu que era fraude. O site era Detran Fácil, detran.gov.com.br. Então, é evidente que é fraude. Só não foi feito um esforço porque estava sendo pago um anúncio. Então, é preciso ter filtros mais eficientes por parte dos provedores de aplicações. Contas em redes sociais evidentemente fraudulentas. Lojas americanas, com 3 As. Obviamente que é uma conta criada para praticar golpe, se fazendo passar por uma empresa legítima. Então, são filtros fáceis de serem feitos. Só que precisa a necessidade do setor privado contribuir para isso. Ou então, que a nossa legislação seja mais dura e obrigue realmente a que haja esse compliance. Doutor Mauro, eu estou até constrangido de ter que lhe interromper, mas o senhor está, obviamente, nos trazendo muitíssimas ideias interessantes. E o Dr. Mauro é uma referência na área, porque atua diretamente aos combates, né, de crimes, está conhecedor de aonde é que está pegando, né, Dr. Mauro? Eu tinha ainda uma outra pergunta para lhe fazer, mas vou deixar para o debate, que de repente, para a gente conversar depois sobre o papel do judiciário nisso tudo, porque temos dificuldades ali também, mas pude ouvir do senhor e resumidamente aqui dizer que a velocidade com que a transformação dos golpes e dos criminosos vem se adaptando não está merecendo da nossa parte ainda enquanto Estado, iniciativa privada, quem sabe, a mesma velocidade.
metodologia, a estrutura, o arcabouço legislativo nosso precisam ser modernizados o mais urgentemente possível. E também, no finalzinho, o senhor menciona uma certa dificuldade ou um anseio e desejo de que uma parceria mais efetiva com a iniciativa privada fosse possível. E por falar em iniciativa privada, nós temos aqui o Dario, que é justamente da Meta, e que certamente vai poder nos trazer boas notícias, Dario, com relação a essa, enfim, Facebook, WhatsApp, Instagram cresceram muito nos últimos anos, né? As fraudes cometidas por meio deles também. Então, o senhor viu aí, doutor Mauro, concitando aí a iniciativa privada a maiores esforços, mas a gente sabe que vocês têm feito algo. Então, queria lhe perguntar, como a Meta encara o desafio de prevenir e reduzir os golpes aplicados por meio das suas plataformas digitais? O que tem sido feito? E emendo uma última pergunta. O uso de inteligência artificial, de novas metodologias e ferramentas tecnológicas, tem sido usado pela Meta? Perfeito. Muito obrigado pelas perguntas. Mais uma vez, um prazer estar aqui, contribuindo para esse debate. Desde já, também me colocando à disposição aí, tenho bastante contato com alguns dos senhores, doutor Mauro, a gente está sempre trocando figurinhas, trocando informações, prestando apoio quando necessário. A minha função, justamente dentro da empresa, como gerente de relacionamento com autoridades, é prestar apoio nas investigações criminais. E aí a gente tem todo um trabalho dedicado a isso, podemos falar daqui a pouquinho, é um dos pontos que a gente trabalha na atuação aí no combate às fraudes. De modo geral, a Meta ela tem 6 grandes áreas de investimento no combate às fraudes online. A gente sabe que nossos aplicativos hoje são altamente utilizados, Facebook, Instagram, WhatsApp. Hoje a gente tem uma penetração de 99,5% no mercado da América Latina, ou seja, todo mundo tem uma conta de WhatsApp, se não tem 2, se não tem 3. Então a gente também investe pesadamente aí, em ferramentas para prevenção de fraudes. E aí, dentro dessas áreas que a gente trabalha, eu posso citar a primeira delas, que são as nossas políticas. As políticas internas, os padrões da comunidade, as diretrizes da comunidade, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, são as nossas leis internas. Ou seja, o usuário, toda vez que ele decide ter uma conta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, ele adere a essas normas que nós estabelecemos. Normas essas que estão de acordo com a legislação local, e avançam muito mais, porque a legislação local não tem como prever todas as regras dentro de uma plataforma, dentro de uma rede social. Então, essas políticas para a gente são muito importantes, e aí existe uma variação. Existe o usuário que faz posta aquele conteúdo orgânico, às vezes está vendendo algum bem seu que ele não tem mais uso, tem interesse, ele utiliza aquilo de forma orgânica, existem políticas para isso, porém também existem outros tipos de políticas mais avançadas para aquelas plataformas que realmente têm interesse de venda, de comercialização, grupos dedicados a vendas e compras, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado, o que a empresa entende que é permitido negociar dentro das nossas plataformas. E essas políticas também se aplicam para outras áreas, Posso mencionar, por exemplo, campanhas eleitorais, que a gente sabe que também, de uma certa maneira, envolve esse campo meio cinzento da fraude, eles se combinam, anúncios fraudulentos, etc., etc. Então, o que a Meta faz? Ela procura estabelecer essas políticas e, no momento que o usuário ele infringe uma das políticas, ele começa a receber penalidades. E o acúmulo dessas penalidades pode ser tanto, por exemplo, de impedir ele que faça um impulsionamento pago na plataforma, como também pode ser a exclusão definitiva da conta do Facebook ou do Instagram. Uma das grandes políticas que a gente adota é que toda a conta dentro da Meta ela tem que ser autêntica. É claro que a detecção é uma outra questão, um outro fator, a gente trabalha fortemente nisso, detectar contas falsas, mas que a política prevê que cada usuário deve ter uma representação autêntica, seja da pessoa ou seja do business, da entidade comercial,
isso é uma regra dentro da Meta. Então, para isso, a gente também, né, já numa outra área, que é a área de verificação e aplicação de controle, né, dessas medidas. Então, a gente tem canais de denúncias dos usuários, tem canais de denúncias de proteção a marcas e patentes, a gente tem canais de denúncias exclusivos para governos, né, e sociedade civil, tá? E temos os canais também de apoio às autoridades de investigações criminais. Fora isso, a gente utiliza, sim, a inteligência artificial, né, aprendendo com o comportamento regular de uma pessoa, por exemplo, dentro das nossas plataformas, quando a gente identifica um comportamento errôneo, né, ou inautêntico, nós também tomamos medidas. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho então sobre inteligência artificial, só passando aqui pelas áreas, dentro também desse conjunto de 6 áreas que a gente adota, temos as ferramentas à disposição dos usuários, né? Ou seja, um exemplo, ele recebe uma mensagem que ele desconhece, nós informamos que aquela pessoa não é contato dele. Se for no Facebook, por exemplo, a gente informa quantos amigos em comum tem, quais os grupos que são comuns, né, para que a pessoa tenha uma segurança a mais no momento que ela vai estar estabelecendo contato com essa pessoa, né, seja para negociar, seja uma abordagem que a gente muitas vezes sabe que começa totalmente fora do campo, né, fraude, dinheiro, banco, transferência, ela vem com uma história, cobertura toda por detrás, e aí que a gente chama de engenharia social. Então, a gente busca também trazer essas ferramentas à disposição dos consumidores, dos usuários, né? Fora isso, outra área, educação para os consumidores, educação para os vendedores, parcerias com a sociedade civil para campanhas, né, de difusão do conhecimento de como não entrar num golpe, quais são os golpes mais comuns. Então, a gente trabalha fortemente nessa área também. Outras parcerias que a gente faz, parcerias internas, ou seja, os times se comunicam, não é porque é um time de vendas, um time de risk operations, não é o time de apoio às autoridades, a gente troca as informações, temos equipes dedicadas para fazer essa simbiose interna dentro da empresa. Parcerias também com sociedade civil e a indústria, né? Outras empresas de tecnologias, compartilhando conhecimento, métodos e práticas, né? Melhores práticas também. Recentemente, Febraban, o Dr. Troncon também do Santander, em contato com a gente, estamos sempre buscando contribuir também, né, nessa discussão. E o último campo que eu gostaria de mencionar são as áreas de atuação legal, né? A Meta não só também faz parte de ações para processar empresas que muitas vezes, por exemplo, levam aplicativos similares ao WhatsApp, cuja a ideia é justamente mascarar informações e aí prejudicar um eventual deslinde da investigação criminal, mas também esses canais dedicados, né, de apoio às investigações criminais. Então, o meu time ele é responsável hoje, por exemplo, de dar treinamento, né, aos órgãos com competência em investigação criminal, seja a polícia, seja o Ministério Público ou o Judiciário, né, sobre legislação aplicável, né, quais dados a gente coleta, quais são as nossas capacidades técnicas de fornecimento desses dados, como as autoridades podem solicitar as informações, quais são os tipos de pedidos que nós temos hoje na plataforma, né, a preservação dos dados. A gente sabe que a investigação é pautada no princípio da oportunidade, da coleta da prova. Então, a preservação dos dados, né, a solicitação de dados, seja por ofício ou por ordem judicial, quais são os dados que a gente coleta e consegue divulgar. E também, que não é muito o caso aqui, mas pedidos emergenciais, quando há risco iminente de perigo de vida ou lesão corporal grave. Nós conseguimos enviar dados sem mesmo, né, um ofício ou uma ordem judicial, né, buscando salvaguardar a vida de uma pessoa, a integridade física de uma pessoa. Então, são vários os campos de atuação que a gente utiliza. Já entrando por questão de tempo aqui na seu segundo questionamento sobre o uso de inteligência artificial, a Meta sim adota todos os recursos disponíveis que nós temos para o combate às fraudes. A gente sabe que esse ambiente é um ambiente extremamente adverso. Os maus atores, vamos chamar assim, eles conhecem de cor e salteado as nossas políticas. Eles têm conhecimento técnico, tá? Conhecimento na área de computação, na área de inteligência, capazes de tentar a todo tempo superar as nossas políticas a fim de aplicar esses golpes, né? A gente sabe também que os golpes, hoje em dia, eles não se limitam apenas a uma plataforma. Eventualmente, ele fisga alguém no Facebook ou no Instagram, rapidamente ele migra para o WhatsApp, do WhatsApp migra para outra plataforma. Isso causa também uma dificuldade, né,
para a investigação. E não só entre plataformas, mas é um crime também transfronteiriço. A gente sabe que existem quadrilhas especializadas em determinadas regiões do mundo, tem uma capacidade de aplicação de golpe muito grande. E muitas vezes esse golpista que levou X pessoas a uma fraude aqui no Brasil, ele está baseado em outro país. Isso também a gente entende que é uma dificuldade não só para a gente, né, mas principalmente para os órgãos de investigação criminal, né, obter informações, né, conseguir condenar uma pessoa que está em outro país. Mas a gente usa inteligência artificial, eu vou mencionar rapidamente duas situações. Primeiro, para detecção de contas falsas. A gente entende que um dos maiores vetores de fraudes online são contas falsas. A Meta removeu só no ano de 2023 2,6 bilhões de contas falsas. 99,5% dessas contas foram baixadas através da inteligência artificial. Apenas 0,5%, em média, por outros canais de denúncia. Então, antes mesmo que essas contas cheguem a atingir uma pessoa, a Meta já derrubou essas contas. Então, o trabalho para combater essas contas falsas é imenso. Claro que ele não é visto pela sociedade, mas internamente a gente pode compartilhar com a maior segurança do mundo que nós sim temos um trabalho extremamente dedicado a combater esse grande vetor das fraudes online. E um segundo exemplo também para finalizar aqui, o WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é extremamente, né, tem uma capilaridade muito grande no Brasil, mas a gente também usa a inteligência artificial para derrubar essas contas falsas. Como é que a gente enxerga isso? Todo mundo aqui sabe que o WhatsApp ele é criptografado de ponta a ponta. Nós não temos acesso ao conteúdo das mensagens, mas a gente consegue enxergar esse comportamento entre as contas. Tá? O WhatsApp ele consegue identificar, por exemplo, quando um usuário... Desculpa, voltando. Qual que é o comportamento normal de um usuário de WhatsApp? Eu envio a mensagem para o Leandro envia uma mensagem para mim, eu envio uma mensagem para o Mauro envia mensagem para mim. E assim vai. A gente vai fazer essa comunicação orgânica. Quando a gente enxerga que uma conta começa a fazer um disparo em massa, só de ida, vamos chamar, para dezenas de outras contas que não estão dentro da sua agenda de contatos, que são um outro dado que a gente vê, o que o WhatsApp faz? Ele vai lá e bloqueia, né? Bloqueia essa conta. Então, ele usa essa inteligência, o que ele aprendeu com um comportamento esperado, um comportamento orgânico, para identificar maus atores dentro da plataforma. O WhatsApp, ele bloqueia, em média, cerca de 2 milhões de contas por mês, tá? Com esse comportamento inautêntico. Então, isso também é uma aplicação da inteligência artificial aqui dentro dos nossos produtos. Uau, obrigado, Dario. São, então, pilares aí da atuação da Meta, né? O uso das políticas de vocês, né? Até como metodologia para tentar afastar aí os maus atores. O uso da inteligência artificial, muito bem mencionado por você aí, e se eu entendi bem, foram praticamente 2 bilhões de contas falsas derrubadas, e também uma atuação legal aí no sentido de tentar processar enfim, os que estão usando a plataforma de vocês de forma ilícita, não é? Muito legal. Já com a missão de encerrar o nosso painel e abrir o debate no pouco tempo que teremos ainda, convido então Eduardo Ferraz de Campos Mônaco. Eduardo, a iniciativa privada, ela tem tomado a frente na tentativa de encontrar soluções, né, às fraudes eletrônicas, oferecendo aos consumidores uma diversidade de opções. O que a ClearSale faz e como ela pode somar aí nesse mundo, né, de atores que estão focados em combater as fraudes eletrônicas? Leandro, obrigado pela pergunta. Com a responsabilidade aqui de ser bem assertivo por conta do tempo, eu queria primeiro agradecer aos painelistas, saudar vários clientes, parceiros e outras empresas da iniciativa privada que lidam com esse desafio enorme que todos nós temos na mão aqui. E para começar, eu queria lembrar a todos e reforçar para aqueles que não conhecem, a ClearSale está no mercado há mais de 20 anos, sempre lidando nesse ambiente de fraude. Nós começamos dentro do e-commerce brasileiro, e a gente faz a gestão, inclusive, da fraude completa para muitos desses serviços que, antes de autenticar uma transação final, passam pelos sistemas da ClearSale para checar se aquela transação é fraudulenta ou não, a partir de determinado perfil
de compra. E ao longo desses 20 anos, vocês podem imaginar o quanto a gente aprendeu com os inúmeros padrões de fraude da sociedade brasileira. E acho que o primeiro recado que eu diria, e que foi bem dito aqui no painel, é: a fraude é absolutamente dinâmica e ela sempre vai se transformar. A gente tem que partir dessa realidade. Os fraudadores colaboram e estão o tempo todo se reinventando. Com a enorme digitalização que a gente teve nos últimos tempos, esse processo se acentuou demais e, em especial, alguns segmentos de mercado passaram a sofrer muito, porque não só a gente teve a digitalização, como também tivemos o advento de diversos arranjos de pagamento e diversos processos de transação muito modernos e com uma aceitação muito rápida. Isso trouxe diversos desafios, mas eu queria trazer de volta uma coisa que faz parte do DNA da ClearSale, que o Rafael bem citou e que, para mim, é fundamental em qualquer iniciativa que a gente trabalhar do ponto de vista de fraude, que é colaboração, neutralidade e efeito de rede de todos os elos da cadeia. É absolutamente impossível acreditar que um único elemento de um arranjo é capaz de descobrir todos os elementos da fraude sozinho. A ClearSale está há 20 anos acumulando informações de transações positivas e negativas em diversos segmentos e, portanto, isso nos permite olhar de forma neutra, porque não somos uma empresa que vende dados ou que vende qualquer mercadoria. A gente presta serviço para os inúmeros players do mercado, da iniciativa privada e pública também, mas a gente, de forma neutra, consegue usar do que a gente chama de efeito de rede para colaborar com esse ecossistema. E primeiro, acho que foi citado bastante aqui no chat, é absolutamente parte do DNA do combate à fraude você entender os diversos padrões de dados, porque os padrões de dados deixam muitos rastros sobre o que aquela compra ou aquela transação ela está acontecendo do ponto de vista suspeito. E muitas empresas do ecossistema usam isso de forma nativa, e a ClearSale está trabalhando com dados há muito tempo e usando o seu conhecimento para ajudar no combate à fraude. Segundo, assim como novos arranjos e a tecnologia dos fraudadores evolui, a tecnologia antifraude também evolui. Ao longo dessas mais de 2 décadas, a gente viu muitas vezes uma ou outra tecnologia ser lançada, muitas vezes uma crença de que aquela tecnologia é capaz de resolver o problema, mas também aprendemos que as tecnologias precisam se complementar e se somar para a busca do combate à fraude. Não existe, nós não acreditamos numa tecnologia bala de prata que é capaz de resolver todos os problemas. É fundamental que a gente olhe para toda a jornada. A gente citou muito aqui todo o processo onde tudo começa, que é o processo dos links maliciosos, os phishings, com a intenção de uma engenharia social ou ainda de roubar os seus dados. Mas aquilo é o pedaço e somente a ponta de iceberg de tudo isso. É necessário garantir que quando uma pessoa faz o cadastro numa conta, essa informação seja de fato daquela pessoa, e também é necessário garantir o monitoramento das transações com muita inteligência artificial e muitos dados para garantir que aquele padrão está sendo muito bem avaliado. E para colocar um tempero adicional nessa conversa, Leandro, eu queria não deixar de dizer que a ClearSale chama ClearSale e não chama No Fraud. E a gente se chama ClearSale porque a gente acredita que a maioria da população é boa. Infelizmente, existem muitos fraudadores, mas a maioria da população é boa, e a gente tem que tomar muito cuidado com a experiência do bom consumidor também. A gente aqui, responsáveis por cuidar da fraude, pode ir para soluções fáceis de fechar todas as portas de combate e deixar a vida do bom consumidor muito difícil também. Então, é necessário existir um equilíbrio no caminho de combate à fraude, sim, cuidar dos criminosos que estão levando vantagem de forma maliciosa e ocupando brechas do sistema, mas também não podemos esquecer do bom consumidor, que precisa ter uma experiência de uso e da digitalização de forma fluida, moderna, com as camadas sendo usadas de forma bastante transparente, o mais transparente possível para isso. E, por fim, minha última mensagem é que eu acho fundamental que sempre que a gente tem uma modernização tecnológica, uma modernização nos arranjos de pagamento, que a gente pense e discute os assuntos de crime de segurança desde o início do processo, para que a gente consiga se proteger e se precaver da forma mais eficaz possível dentro desse processo. Esse tem sido a jornada da ClearSale nos últimos 20 anos, não só trabalhando no varejo, mas também trabalhando com bancos, telecoms, diversas indústrias, tentando apoiar
e ajudar com que o ambiente digital sim evolua. O Brasil é um país evoluído do ponto de vista digital, mas que evolua com segurança. Uau, Eduardo, você nos traz aqui de volta uma reflexão muitíssimo importante. Eu acredito, doutor Rafael, que essa é a riqueza do nosso painel, que ele é composto por várias entidades, mas você traz aqui a nós o desafio, né, de equilibrar tanto a liberdade do consumo, fazendo com que o nosso consumidor, o nosso cidadão não tenha, não sinta tanto as barreiras, né, que talvez nós, muitas vezes, que combatemos os crimes, queremos colocar. Então, é um desafio muito interessante e uma reflexão muito saudável, né, que todos nós precisamos fazer. Muito obrigado aí pela colaboração. Temos um tempinho, então, para o nosso debate. Doutor Rafael, qual é o tempo aí que nós temos para poder debater aí, ler eventuais respostas, perguntas e proporcionar aos que estão participando aqui a interação? Leandro, infelizmente, meu caro, o tempo, né, ficou muito curto, mas o painel foi riquíssimo, eu acho que valeu muito a pena a gente estender o painel. A gente vai ter outros eventos também. Então, vamos fazer o seguinte, eu encurto a minha fala aí em pelo menos 1 minuto, a gente tem uns 6 minutos aí para bater um papo, né? Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, trazer alguma consideração, né, eu vou pedir só para ou colocar no chat ou levantar a mão para a gente poder dar uma sequência aqui otimizada. Maravilha. Então, considerando que nós temos um compromisso aí de terminar o nosso evento por volta de meio-dia, horário de Brasília, eu anotei aqui uma pergunta da Anchises Moraes, me perdoe se eu estou lendo errado o nome. Ela pergunta aqui, eu acho que essa resposta talvez possa ser dada aí para o Rafael, do setor bancário, né, do Santander. Uma pergunta que ela faz aqui no chat: até quando alguém vai acessar o seu aplicativo bancário e conseguir transferir todo o saldo de uma vez? Como um sistema antifraude não impede isso? Opa, obrigado pela pergunta. Vamos lá, isso é um desafio, né? Os grandes bancos hoje, eles têm um sistema para poder impedir, mas muitas das vezes essa invasão de conta no aplicativo vem por uma engenharia social, recebendo algum phishing, pode ser por e-mail ou mesmo por WhatsApp, e a pessoa clica ali e acaba colocando o seu dado cadastral, se achando que está na tela do banco. E aí o cara coloca a senha e ele consegue entrar na primeira parte do aplicativo. Mas para cometer a transação, conseguir efetivar a transação, você precisa habilitar seu aparelho, né, no ID Token. Então, muitas vezes, dali começa uma fraude que a gente chama de invasão de conta, né? Quando ele acessa esse aplicativo, mas ele não consegue fazer transação do aplicativo, pelo menos nos grandes bancos, porque você precisa de uma autenticação do celular através de um canal seguro do banco. Então, a pessoa, sei lá, precisa pegar o seu celular e comparecer num caixa eletrônico para poder fazer a habilitação. E ali ele vai colocar suas credenciais para poder permitir que esse telefone possa fazer algum tipo de transação. Mas dado que ele já conseguiu acessar no aplicativo, ele consegue ali algumas informações como número de conta, né, para tentar um segundo passo, que aí vai depender de uma falsa central. Então, dentro de uma falsa central, existem várias modalidades de ataque. Eu acho que esse é o grande desafio hoje para os bancos. Inclusive, nós temos uma pauta hoje, inclusive aqui no grupo da Febraban, para tratar a falsa central, que esse é um assunto que realmente traz muito prejuízo aí aos clientes. E muitas vezes eles são realmente enganados, né, para poder ter isso na fraude. Então, a pessoa ali, acessando o aplicativo, vai ter o número da conta, então ele começa ali com uma ligação. Hoje, qualquer CPF ou nome, você consegue em diversos tipos de birôs. Então, as quadrilhas também utilizam isso. Só na área de inteligência hoje do Santander eu trabalho com 4 tipos de sistemas de enriquecimento de dados para auxiliar a nossa investigação. Então, eles conseguem ali uma informação da vítima para poder entrar em contato. Então, ele vai entrar em contato ali, como se passando por uma falsa central. Muitas vezes vai falar para essa pessoa que ela fez algum tipo de transação. A pessoa vai continuar na linha porque o número é igual de uma central do banco. E a gente já temos alguns cases de sucesso de investigação à fraude
que nós... vou até mostrar um aqui, se permitisse, um minutinho. Rafael, Tá até na tela isso que eu aqui. ia pedir para... Não está, não tem tempo. Não, então, beleza. E aí eles conseguem manter a pessoa na linha achando que a pessoa fez essa transação, e aí vai falar para a pessoa, olha, você está recebendo... Aí a pessoa fala assim, mas eu não fiz essa transação. Aí começa a receber SMS falando de valores que foram transacionados, mas são número dos fraudadores que estão mandando. A pessoa vai se assustar e vai ficar ali naquela hipnose sem fim. Então, isso é um desafio para os bancos, como os bancos tiram o cliente de uma hipnose, de uma falsa central. Então, esse é um problema que a gente pode ficar horas aqui discursando. Uau, Rafael, Difícil. muito obrigado aí. Realmente são muitos desafios, né? Considerando que nós temos aí 6 minutinhos, Rafael, para justamente fechar o nosso evento, eu quero aqui agradecer em nome da GASA, do Ministério Público de Minas Gerais, o privilégio de poder moderar esse painel aqui com pessoas de renome no combate ao crime cibernético. E desejar, Marcos, que a GASA Brasil tenha muito sucesso nos objetivos, de todos os objetivos, né? Desde parcerias, de orientações e capacitações e de networking, para que a gente possa avançar nesse tema. Então, com isso, eu me despeço aqui do painel e devolvo a palavra para o Dr. Rafael. Leandro, quero te agradecer imensamente por todo o suporte aí, por ter conduzido tão bem, né, esse painel com grandes painelistas aí, né, com quem a gente aprendeu muito. Tá? Agradecer a todos os painelistas também que receberam, né, que acolheram o nosso convite, se dispuseram a estar aqui. Também dizer aqui que vários outros participantes aqui desse evento poderiam muito bem estar aqui como painelistas, então a gente já se coloca à disposição para receber, né, vamos dizer, pedidos aí de quem queira, né, participar de um próximo evento da GASA na condição de painelista, vai ser muito bem-vindo. Eu queria, meus caros, nesse pouco tempo que nos resta, fazer aqui alguns encaminhamentos, né, sobre esse nosso evento, agradecendo a todos os participantes que estiveram aqui presentes, agradecendo a Global Anti-Scam Alliance, na pessoa do Yori Abraham, né, e dizer aqui, né, sobre alguns encaminhamentos que eu vislumbro aqui para a nossa sequência de trabalho. A gente, né, tem por escopo aqui fomentar e robustecer esse debate em torno do combate aos golpes digitais. Então, para isso, a gente já tem um novo evento na sequência, tá, para o dia 28 de maio, né, de 10 horas ao meio-dia, ou seja, vai ser numa terça-feira, nesse mesmo horário, um evento com esse mesmo formato, para o qual a gente espera também trazer novos atores, tanto da área pública, níveis estadual e federal, do setor privado também, para a gente poder intensificar esse debate, para que essa questão dos golpes digitais, que afeta duramente a população brasileira, suba, né, de escala aqui na nossa agenda nacional. Tá? Então, teremos esse novo evento de 28 de maio, de 10 a meio-dia. Gostaria também, meus caros, de comunicar que a GASA Brasil, né, tem 2 contas de e-mail, 2 endereços de e-mail, que são brasil@gasa.org, está lá no chat, Brasil com S ou Brasil com Z, nós temos os dois, tá? Para que vocês possam compartilhar, né, se quiserem, iniciativas, projetos, ações, trocar informações também com relação a golpes, caso alguém tenha o interesse também de ser painelista, né, num próximo evento da GASA Brasil, ou até mesmo para que a gente possa prospectar ações que possam eventualmente ser apresentadas em alguns dos eventos internacionais, né, da Global Anti-Scam Alliance, como foi o caso do nosso projeto Chegando Junto, que foi apresentado em Lisboa, no Global Anti-Scam Summit, no ano passado, em Lisboa. Também gostaria de comunicar aos senhores que nós teremos, na sequência, uma feliz coincidência, um grande evento em Brasília, com grandes atores do nível federal. Nós temos uma entidade, né, TAIS, que é uma think tank sediada em Brasília, que vai organizar um encontro internacional antifraude, para o qual eu fui convidado também a ser um painelista. Estarei aqui em Palmas, mas vou participar em formato híbrido, e vai ser uma discussão de peso, onde estarão, por exemplo, Procurador-Geral da República, ministros do STJ. Então, grandes atores, grandes players estarão nesse evento, e eu acho que a gente tem aí uma oportunidade de ouro, né, para a gente poder construir sinergias, para que a gente possa
fazer com que no Brasil, a despeito dos vários problemas que a gente tem, né, doutor Daniel Regis, que você muito bem colocou, o Brasil ainda tem muitos crimes violentos. Então, o cobertor é curto, é difícil a gente conciliar tudo, mas a gente tem que, vamos dizer, defender a nossa população em todas as frentes. E os golpes digitais hoje são uma das frentes em que é mais necessário uma ação assertiva do Estado brasileiro para que a gente tenha, né, a nossa população, todos nós, devidamente protegidos nesse novo ambiente que é tão fortemente explorado pela criminalidade. Tão explorado que a gente teve um evento na ONU, em Viena, 2 semanas atrás, onde eu participei para a validação e aprimoramento de um documento global sobre fraudes digitais no âmbito do crime organizado. Isso foi muito bem colocado aqui. Nós temos o crime organizado já no Brasil, explorando isso fortemente, no Sudeste Asiático também. Nós temos até mão de obra escrava sendo utilizada em esquemas de golpes. Então, a questão é muito séria, vem sendo tratada com a devida seriedade em vários países, como o Reino Unido, Singapura, e aqui no Brasil a gente tem que também estar muito atentos a isso. Então, é um prazer, meus caros, a gente estar com todos vocês aqui, fazendo parte dessa rede. Como diz o lema da Global Anti-Scam Alliance, it takes a network to defeat a network. A gente precisa somar esforços, todos os setores, público e privado, para que a gente consiga, né, virar o jogo contra os golpes, né, como é o lema da Global Anti-Scam Alliance. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês, conclamando-os aqui a participar do nosso próximo evento e para que a gente possa também ter mais interações por fora, né, entre um evento e outro, para que a gente possa ampliar o nosso contato e reforçar a nossa luta contra os golpes. Tá? Então, desejo, né, um excelente dia a todos, muito obrigado, desculpando novamente pelas falhas técnicas ocorridas, né, não vão ocorrer no próximo. Yori, thank you very much, okay? So, Global Anti-Scam Alliance Brazil chapter has started. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, Rafael. Thank you, Leandro. Thank you, Marcos.